Hoje nós vamos de história. E aí você vai colocar a data de hoje, que é dia 20/10. Então nós vamos abrir um capítulo novo. Por quê? Porque nós fechamos o nosso capítulo de teste na aula passada, que foi sobre as cidades e migrações. Inclusive, nós vimos as 3 capitais do Brasil que foram construídas. Uma delas, hoje, ainda é a sede do nosso governo, que fica em Brasília. E depois vocês viram as 2 outras que foram criadas. Nós também estudamos que Brasília foi projetada, foi desenhada para ser toda construída. E aí, a tia Jana mandou a tarefa de casa para vocês, falando sobre a construção de Brasília, que é a sede do nosso governo hoje. Então, nós vamos começar na página 19, tá? Que vai falar dos povos do nosso Brasil. Vocês sabem que devido à migração dentro de estados e à imigração, que é de um país para outro, o nosso Brasil é rico em cultura. Então, nós também temos tipos de povos. E aí, a nossa apostila vem mostrando uma foto de diferentes tipos de pessoas fazendo a realização de alguma coisa que eles estão reivindicando no ministério em Brasília. Então, você vê que tem várias pessoas reunidas com vários tipos de cor, né? E aí elas estão reivindicando algo. Geralmente, as pessoas se juntam e aí vão para as ruas quando querem reivindicar algo muito grande que mexa com todo o nosso Brasil. Então, nós temos aí, às vezes, apoio ao governo ou protesto de algo que está errado, e aí nós queremos chamar a atenção do governo para isso. Então, as pessoas vão para as ruas, levam bandeiras, pintam o rosto, e aí nós vemos a variedade de pessoas que nós temos no nosso Brasil. E aí nós temos os povos brasileiros. E aí vem 3 perguntas sobre a cena. Então, o que as pessoas que aparecem na imagem têm em comum? Então, elas estão, né, juntas fazendo o protesto de alguma coisa, reivindicando algo. Então, elas estão unidas para isso. O que elas estão fazendo? E aí, o que você acha que elas estão fazendo nesse lugar? Você sabe onde elas estão? Por que você acha que esse local foi escolhido para esta manifestação? Então, quando é uma manifestação muito grande, se sai e vai até a sede geral do nosso governo, tá? Então, nós temos aí durante a nossa história alguns fatos, né, tipos de greves, protestos a presidentes, então foram feitos na frente da sede do governo geral do Brasil. Então, nós vamos marcar aí. Como você sabe, a população brasileira é composta de pessoas descendentes de africanos, europeus, asiáticos e muitos outros grupos que vieram de lugares distantes para viver nestas terras. Você também já viu que os moradores mais antigos das terras que hoje formam o Brasil eram indígenas. Então, o nosso primeiro povo que colonizou o nosso Brasil são os índios.
de diferentes povos. Entre esses povos pode haver costumes muito distintos, como o jeito de construir casas, de se vestir e de preparar alimentos. Então, nós temos dos índios algumas coisas que nós já aderimos, já colocamos na nossa cultura. O uso de plantas como ervas medicinais. Então, nós já temos. Nós temos a construção da cerâmica. Então, ao longo do tempo, nós aprendemos a utilizar o barro e a argila para a confecção de vasos, dos tijolos, para a confecção de casas. Nós temos também o tingimento de roupas, que eles usam, além de usar no corpo, para manifestar e fazer festas de alegria ou de perda, como a morte. Eles também têm o tingimento de roupas. Nós temos também a pesca, a caça de animais, a plantação, que eles produzem o seu próprio alimento. Então, nós temos algumas coisas que nós fomos aprendendo, tá? Então, nós temos aí assim, no número 1, habitação com cobertura de folha de palmeira na aldeia Uuca. Jana não fala indígena, não fala a língua dos índios. Eu tento. Próxima a Manaus, e é uma casa simples. Vocês podem ver que é uma casa simples. Depois nós temos a casa de pernas. E aí ela também foi usada com folhas de palmeiras secas. E aí tem uma foto na segunda casinha. Na terceira, e aí os índios também foram se adaptando às mudanças do nosso cotidiano. Então tem uma casa indígena de alvenaria. O que é alvenaria? É o uso da construção de casas com tijolo, cimento, areia, telha. Então são alguns materiais mais resistentes à chuva, por exemplo, ao vento. Pensa um vento nesse telhado de palmeiras. Fica tudo batendo as folhas, né? Não sei se eu dormiria num lugar desse não, gente, né? Mas aí é um lugar que, devido, né, à condição das tribos indígenas ao longo do tempo, eles também foram evoluindo, né? Por exemplo, há anos atrás eles não usavam roupas. Hoje tem índios que já usam até o terno e gravata e fazem parte do nosso Senado. São deputados federais, são deputados estaduais, então concorrem até a cargos políticos. Estudam para isso, né? Não ficam só no estudo das tribos indígenas. Além do estudo da tribo indígena, para não perderem a sua cultura, a sua tradição, eles também estudam além disso. Então, a forma de estudar é sempre importante. Então, foque em estudar. Escolha uma dessas construções e responda as perguntas. E aí é resposta pessoal. Resposta pessoal é cada um escreve a sua. Letra A, que construção você escolheu? Letra B, de que materiais ela é feita? Letra C, que semelhanças, o que vem a ser semelhanças são coisas iguais, são idênticas. Você observa entre a construção que você escolheu e a casa que você mora. E qual é as diferenças? Então, vocês vão escrever uma coisa semelhante, que é igual, e uma coisa que é diferente, que é contrário. Então, vocês vão responder a página 20 mediante as figuras que estão na apostila. Ok? Então, atividade lançada, bom estudo para vocês e a gente se vê
na próxima aula. Um beijo grande. Tchau, terceiro ano.